Fala, flubistas! Saudações tricolores. Eu sou o Vinícius, tenho 37 anos e vim aqui gravar a convite do meu amigo David, que faz parte do canal, para falar sobre o meu grande ídolo na história do Fluminense, né? Bom, a minha formação como torcedor foi na década de 90. Como muitos devem saber, foi a pior década da história do Fluminense. Não só por aquela parte muito ruim dos rebaixamentos sucessivos, né, 96, 97, 98, e a retomada em 99, mas antes disso, antes dessas quedas, o Fluminense montou times muito fracos. Mas apesar desses times muito fracos que o Fluminense montou, tinha um jogador, que era o nosso Super Ezio, que me dava muito orgulho. E claro que eu venho aqui contar uma história que eu acho muito bacana, algumas histórias, né, que eu acho muito bacana em relação ao Super Ezio e que me marcaram muito, que fez pra mim ele ser mais ídolo, ser mais o meu ídolo do que até mesmo do que o Fred. Eu vou explicar porque, claro que o Fred é mais importante na história do Fluminense, mas o Ezio, ele me marcou na minha formação como torcedor. Ele foi muito importante. Por quê? Porque naquela época, com esses timinhos que o Fluminense montava, imagina os rivais montando grandes times, obviamente os colegas na escola me zoavam demais, até pessoas mais ligadas à minha família, aquela coisa toda, muita gente me zoava, eu era muito zoado por causa dos times que o Fluminense montava. E o Ezio ganhou essa alcunha de Super Ezio pelo Januário de Oliveira, um narrador muito bacana que tinha na época e que era tricolor, e ele dizia que para fazer a quantidade de gols que o Ezio fazia jogando para aqueles timinhos do Fluminense, só sendo super-herói. Mas o Ezio se tornou o meu super-herói, não só pela quantidade de gols que ele fez, não só pelos famosos gols em Fla-Flus, mas principalmente por um Fla-Flu especial, que eu fui no Maracanã assistir. Se eu não me engano, esse Fla-Flu foi em 94. Foi em 94 esse Fla-Flu. Posso estar enganado, não sei se minha memória está me enganando, mas eu acredito que tenha sido em 94. E nesse Fla-Flu, eu fui com uma boa parte da minha família, por parte de pai, que todos os tios, primas, primos, tias, avô, avó, todo mundo de primeiro grau são tricolores. Um privilégio isso. Aí o que acontece? Fomos ao Maracanã, só que não tinha só tricolor indo ao Maracanã. Foi minha mãe, que é flamenguista, e namorado de uma prima minha da época que era flamenguista, e se eu não me engano foram mais amigos flamenguistas junto com a gente. Bom, eu sei que a gente, quando chegou no Maracanã, eles falando do time do Flamengo, aquela coisa toda, e o meu argumento, óbvio, como sempre, é Super Ezio. Cuidado com o Super Ezio, que em Fla-Flu o Super Ezio é o campo. E eles me zoando, falando que não sei o que, aquela coisa toda. Bom, começou o Fla-Flu. Nós fomos naquela cadeira azul que tinha na parte de baixo do Maracanã, que era um setor misto, né? As torcidas iam misturadas, para poder irem os flamenguistas e tricolores juntos. Estávamos lá, e aí, primeiro tempo, 1-0 Flamengo. Acaba o primeiro tempo com o Flamengo ganhando de 1-0, e normalmente, como flamenguista é muito chato, né? Começaram a me zoar. Cadê Ezio? Cadê teu super-herói? Ué, não faz gol pra caraca em Fla-Flu? Não sei quem me zoando. Pô, eu molequinho, nossa senhora, chateadíssimo, boladão. Mas engoli a seco, fiquei na minha e tá tudo certo. Começou o segundo tempo. O Fluminense empatou, gol de Luiz Antônio. Bola rolada pra trás, eu acho que foi pelo Luiz Henrique. Luiz Antônio chapou, 1-1. Beleza. Mas ainda, cadê Ezio? Falei, tá bom, vamos esperar. Passou mais um tempinho de segundo tempo, bola na área, uma confusão na área, o Super Ezio chega batendo por baixo do goleiro, 2-1, gol de Ezio. Ali pra mim já foi incrível, né? Já poder mostrar pra eles que o Fluminense estava virando o placar com o gol do nosso super-herói. Mas, o melhor ainda estava por vir. Jogada do Mário Tilico, cara, eu lembro de tudo perfeitamente. O Mário Tilico pela direita, cruzamento na cabeça de quem? Ezio. 2-1 Fluminense, Super Ezio de novo. Ali eu já estava em êxtase, mas não parou aí. Contra-ataque do Fluminense, se eu não me engano, foi Luiz Henrique derrubado pelo Charles Guerreiro. Acho que foi isso. Minha memória pode estar me enganando um pouquinho, mas acho que foi isso.
Derrubado, pênalti pro Fluminense. Quem vai pra cobrança, óbvio, Super Ezio. Um tapinha no meio do gol, o goleiro caiu. 4-1 Fluminense, Ezio de novo. Caraca, maluco, vocês não têm ideia como eu fiquei louco com aqueles 3 gols do Ezio. Zoei demais os flamenguistas, fui às forras, sabe? Aquilo ali pra mim foi uma emoção incrível. Tudo que eu falava, sabe, que consolidava a minha história como torcedor, Super Ezio tava lá de novo pra me salvar. E dar aquele orgulho, foi muito legal. No final do jogo o Flamengo acabou fazendo mais um gol e o jogo acabou 4-2 pro Fluminense, mas Ezio lavou a minha alma naquele dia. Por mais que eu fosse zoado durante muito tempo, eu sempre tinha o meu argumento, mas o Ezio joga no Fluminense e é um cara que ama o Fluminense. Até porque isso, um ano antes, o Fluminense estava muito tempo sem título, né? Muito tempo, mas um título de turno já era algo muito especial. Em um ano antes, em 1993, o Fluminense tinha sido campeão da Taça Guanabara. E dentro de Laranjeiras, um momento incrível. E quem estava lá para fazer o gol da vitória tinha sido o Super Ezio. Uma bola sobrada assim na área, um chute torto, eu não lembro de quem foi. O Ezio matou, acho que de direita, e deu um tapa de esquerda no cantinho. Belíssimo gol, e o Fluminense campeão da Taça Guanabara. Mas eu nunca tinha visto um título do Fluminense, de verdade. Só o título de turno até então. E o mais incrível disso tudo é que o Ezio era um cara desejado por clubes do Brasil inteiro e que tinham mais grana do que o Fluminense. Podia ganhar um salário muito melhor saindo do Fluminense, mas ele dizia que ele só saía do Fluminense quando ele desse um título pro Flu, que ele era tricolor de coração e só sairia se desse um título pro Fluminense. Eu naquela época ficava imaginando, cara, coitado do Ezio, né? Ele vai aposentar e não vai conseguir dar um título pro Fluminense, né? Um título de verdade, sem ser um título de turno. Mas o destino não ia ser tão cruel como o super-herói. Em 1995, mesmo montando aquele timinho de operários, como o Renato Gaúcho falava, um time que estava com salários atrasados, o Renato Gaúcho ajudava os jogadores, e o Super Ezio estava lá, muitos não lembram, mas ele estava já em final de carreira, e ele entrou naquela final contra o Flamengo, e muitos não se recordam, mas ele começou a jogada do terceiro gol do Fluminense, o fatídico gol de barriga, que foi uma bola, um chute no meio de campo, se eu não me engano, do Márcio Costa. E aí a bola foi parar no Ezio, ele matou, rolou pro Ronald, o Ronald deu pro Ailton, fez um lançamento rasteiro, se eu não me engano, pro Ailton. O Ailton entrou na área, quebrou a espinha do Charles Guerreiro, deu 2 cortes sensacionais, chutou, Renato Gaúcho botou a barriga na bola. É o gol daquela história linda que todo mundo conhece, o maior Fla-Flu de todos os tempos. O Ezio estava lá, participando, ajudou a dar o título pro Fluminense, e depois disso ele se permitiu sair. Foi jogar no Atlético Mineiro para ganhar um salário melhor no final dessa carreira. Então, por tudo isso, por todo esse simbolismo, né, de só ter saído quando realmente deu um título para o Fluminense, ter resistido a assédio de muitos clubes do Brasil, por ser o nosso herói nos piores momentos, as poucas alegrias que a gente tinha, era ele que estava lá, os Fla-Flus memoráveis, que mesmo quando perdia ele fazia golaço. Inclusive eu lembro, me marcou muito um Fluminense e São Paulo, no Morumbi, se eu não me engano foi 5-2 para o São Paulo esse jogo. O São Paulo era um timaço na época, montava timaços e mais timaços, e apesar do Fluminense ter perdido, tomado uma goleada, eu tive o orgulho de ver o Super Ezio fazer um golaço. E eu falava, tudo bem, meu Fluminense perdeu, a gente está numa fase muito ruim, mas nós temos o Super Ezio. Teve mais um golaço dele. E é isso. Por tudo isso que eu falei, o Super Ezio é o maior ídolo que eu tenho no Fluminense. E fiquei muito triste com a morte dele, chorei muito. Até hoje, quando eu assisto o vídeo em homenagem a ele, né, falando da morte dele, a esposa dele contando do quanto ele ficava revoltado em dias de derrota, sabe, quanto ele amava o Fluminense, me emociona demais. E
É isso. Super Ezio é o meu herói tricolor. Saudações tricolores. Valeu.